Fala rapaziada, tranquilidade com vocês, Carlos Analyst aqui. E já queria pedir desculpa pra vocês aí, tá o ruído, o barulho que talvez tenha de fundo. É que esse é o único tempo que eu tô tendo pra gravar esse vídeo, então quero pedir a compreensão de vocês aí. Tô trazendo aqui um vídeo muito pedido, tô muito feliz de trazer esse vídeo aqui porque é um vídeo que eu também quero gravar, que é em relação à genética. Vou dividir, tá, as genéticas aqui, vou dividir o vídeo também, parte 1 e parte 2. E nessa parte 1 aqui do vídeo eu quero falar em relação à genética ruim e à genética mediana. E no próximo vídeo eu vou falar da genética boa e a genética top de linha. Já falando aqui pra vocês, tá, rapaziada, que existe sim características que indivíduos com a genética ruim têm, mas existe indivíduos com a genética boa que tem características ali de pessoas que têm a genética ruim, tá bom? Então não é porque você tem a genética boa que necessariamente o seu corpo ele vai ter uma genética 100% equilibrada para toda a parte do seu corpo ser boa. Isso vale também para quem tem a genética ruim ou a genética mediana, por exemplo. Às vezes você tem uma genética mediana, mas você tem uma parte do seu corpo que é boa, tá? Que já faz parte de um cara que tem uma genética boa, tá certo? Como, por exemplo, tem pessoas que têm a clavícula larga, o peitoral largo, mas não conseguem construir muito músculo na parte ali do peito, do ombro, tá certo? Isso pode acontecer, genética é muito loteria. Então não quero desanimar você, tá? Se você tem uma genética ruim, se você tem uma genética mediana, extrai o máximo que você pode, tá? Se você vai ver características suas aqui nesse vídeo, não desanima. Olha o próximo vídeo, tá? Talvez você tenha algumas características ali que bata também com genética boa, até genética top de linha. E a gente vai começar aqui, rapaziada, falando da genética ruim claramente. O que eu quero falar aqui pra vocês de princípio é em relação à estrutura, tá? A estrutura óssea do indivíduo, ela interfere muito, tá? De como o shape dele vai se apresentar, principalmente em cima do palco. Mas é o que a gente observa num cara que tem uma genética ruim, é que ele vai ter, na sua maioria das vezes, um ombro curto, tá? Ele vai ter uma cintura ali larga, mas ele vai ter o quadril mais largo ainda do que a cintura, tá bom? Ele vai ter uma dificuldade ali pra ter muita massa muscular, principalmente nas regiões que ele tem os membros encurtados como o ombro, tá? Já quero falar aqui pra vocês que tem gente que tem a clavícula curta, mas tem o peitoral largo. Isso aí não interfere um no outro, tá? Como, por exemplo, o Brian Jones, ele tem a clavícula bem larga, mas ele tem um peitoral muito estreito, tá? Isso aí a gente pode observar quando por exemplo, a gente compara ele com o Chris Bumstead, tá? E agora aqui a gente vai passar para a parte de quando o indivíduo entra na academia, tá? Sem falar mais de estrutura, sem falar mais dessa parte, porque isso é algo que é fácil de ver. E já falando em relação a quando o indivíduo entra na academia, o que a gente pode observar é o seguinte: é aquele tipo de cara que ele demora muito para se recuperar, tá? De uma sessão de treino para outro. Aquele cara que vai treinar peito e fica uma semana com o peito dolorido, tá? É aquele cara que também ele tem pouca força, tá? Geralmente ele tem pouca força, né? Ele atinge o platô muito rápido. Ele, por exemplo, não consegue subir muito as cargas dele, a RM dele, né? Ou até a repetição máxima que ele tem, ou o PR, o personal record dele aí, é baixo, tá? E demora para subir, tá? É aquele cara que ele, além disso, né, ele não vai ter tantos ganhos assim iniciais. Não sei se você sabe, mas provavelmente você já viu daqueles ganhos de novato, né? Que é aquele cara que entra na academia. Isso acontece na maioria dos casos, tá? Nos primeiros meses você vai evoluir muito, tá? Em relação à força, em relação a shape, em relação a ganho de massa muscular, tá? Inclusive, são os meses ali que ocorre, né? Aquele ganho de massa muscular e ao mesmo tempo perca de gordura. E se você é um cara que não experimentou muito dessa fase, provavelmente você tem uma genética aí não tão boa em relação ao bodybuilding, mas talvez possa ser também relacionado à sua dieta, tá? Isso aí você vai ter que ser sincero consigo mesmo e ter um olhar mais clínico em relação a isso. Mas eu não quero me estender muito em relação à genética ruim, por quê? Porque a genética ruim é algo difícil de se encontrar, tá? Não são muitas pessoas que têm a genética ruim. A maioria das pessoas tem a genética ali mediana, tá? Aquela genética ali que realmente na média, tá? Não é ruim, não é boa, tá? E é essa genética que eu quero falar mais, que eu quero focar mais hoje, tá? Geralmente, uma pessoa que tem uma genética mediana, ela tem os ombros na média, mas ela apresenta na maioria das vezes o mesmo problema que a pessoa com a genética ruim tem,
que no caso é ter a cintura fina, mas ela ter o quadril mais largo do que a cintura. Quando eu falo cintura fina, rapaziada, eu não tô falando de uma cintura de Men's Physique, tá? Uma cintura de Classic Physique, não. Eu tô falando em comparação ao seu quadril, tá? Quando você olha o seu shape de frente, por exemplo, você vai observar que a sua cintura, a região ali um pouco acima do seu umbigo, ela é mais fina do que a região dos seus flancos, tá? E uma coisa que a gente pode observar aí, rapaziada, é que o cara que tem uma genética mais ou menos, ele chega ao platô rápido, mas não é tão rápido assim, tá? É aquele cara que com 8, 9, 10 meses ali já tá atingindo o platô dele, tá? É um cara que ele não consegue aumentar, por exemplo, muito a carga, ou o número de repetições, ou o número de séries, tá? É um cara que ele tem uma recuperação já mais lenta, né? É um cara que, por exemplo, ele consegue bater no máximo 2 vezes na semana aí um músculo, tá? Um músculo específico, como por exemplo, se ele tem uma fraqueza no bíceps, ele provavelmente vai conseguir bater no máximo 2 vezes nesse músculo aí na semana, tá? E claro, com treino efetivo, tá certo? É um cara que geralmente ele tem pontos fracos bem evidentes, né? É aquele cara que, por exemplo, ele tem um shape ali realmente que você olha e fala, esse cara parece que treina, tá? Parece, mas tem... Esse músculo aqui me deixa meio que na dúvida, entendeu? Por exemplo, o cara tá com as costas ali um pouco largas, o ombro ali um pouco definido, mas tem o braço fraco, sabe? O antebraço muito fino, então... O cara que tem uma genética mais ou menos, ele geralmente se enquadra nisso aí. E rapaziada, eu tô falando, tá? Quando você entra na academia e nos seus primeiros anos, nos seus primeiros meses aí, tá? Até porque quem já tem mais tempo de treino consegue perceber o nível de genética que ele se encontra, tá bom? Uma coisa que eu vejo também que geralmente quem tem a genética no nível mediano tem é desbalanceamento em relação à gordura corporal. Como assim? É aquele cara que geralmente ele tende a acumular gorduras em regiões difíceis, como por exemplo o flanco, tá? É na parte da lombar, na parte do glúteo, é na parte ali do posterior da perna, porque são regiões que você realmente precisa tá bem seco para demonstrar. E por que eu falo isso, tá? Porque para você, por exemplo, tirar suas gorduras do flanco, se você tem uma genética mediana e você sofre com isso, você realmente vai ter que fazer uma dieta extrema, tá bom? E por que eu tô falando isso? Porque se você tem uma genética mediana, não vale a pena o esforço para você tirar esse tipo de gordura, sendo que você não vai conseguir segurar isso aí um ano todo, você não vai conseguir ter uma vida saudável quando você faz isso, tá? E rapaziada, uma pausa aqui, tá? Se você gosta do conteúdo Classic, se inscreve no canal aí, tá? Deixa o like, eu vejo que 80% do meu público 90% não se inscreve no canal, então por favor, rapaziada, se inscreve, me ajuda aí, tá? Aí tamo junto. Continuando aqui, acredito que é uma coisa que não vale muito a pena, tá bom? Que no caso é você se matar muito para ter um resultado que vai agradar você, mas que não vai se perdurar por muito tempo, tá certo? E claro, rapaziada, se você tem uma genética aí mediana, você pode ter sim, tá? Um shape bem legal, um shape acima da média, mas o que você tem que botar na sua cabeça é que não vai ser uma tarefa fácil, tá? Você vai ter que ser um cara bem dedicado à sua dieta, bem dedicado ao seu treino. E um conselho que eu posso dar aqui pra vocês, rapaziada, é que nunca fique se comparando com os outros, tá? Tenha sempre seus próprios objetivos e não se espelhe no shape de alguém, tá? Admire o shape de outra pessoa, você pode fazer isso, mas nunca fique se comparando. Isso é negativo pra você, negativo pro seu psicológico, porque você vai criar objetivos falsos, objetivos que são meras ilusões da sua cabeça, tá? Só um desejo da sua cabeça que provavelmente não vai se realizar, tá? E quando eu falo provavelmente, leva aí, tá, uma taxa de 95% de chance que não vai se realizar, porque somos indivíduos diferentes, com inserções musculares diferentes, com formatos de músculo diferentes, com frames diferentes, tá? Isso vai diferenciar muito. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, rapaziada, antes de você acreditar que você não tem uma genética tão boa assim, teste diferentes tipos de treino, porque eu vejo que muita gente negligencia o treino correto, tá? O treino é a fonte, rapaziada, tá? A sua genética, ela, claro, ela tem um fator absurdo no bodybuilding, tá? Mas a gente fala de genética com um fator determinante no meio do bodybuilding quando a gente passa ali pra genética boa, pra genética top notch, porque ali envolve outro fator que eu vou falar no outro vídeo, que eu não falei em relação a isso aqui, tá? Que não é tão forte assim quando a gente tá treinando só pra ter um shape legal, tá? Um shape de praia, um shape apresentável pra se sentir bem com nós mesmos. Então tenta outros tipos de treino, tá? Até porque o treino é muito, muito importante pra quem é natural, tá?
faz treino moderado, treino com cargas mais pesadas, treinos com mais repetições. Experimenta o que é bom pra você, tá? Até porque um shape legal não precisa ser shape de palco, tá? Desconecta um pouco dessa realidade. E como vocês podem observar que, por exemplo, esse cara aqui, ele tem um shape, uma genética mediana, né? E quando eu falei pra vocês aí em relação ao shape e ampulheta, é isso aqui. Olha, por exemplo, ele antes aí, como ele tem uma clavícula mediana, ele tem um peitoral larguinho aí, até um peitoral bom. Mas o que a gente observa, né, quando ele evolui, quando ele provavelmente aí fez um ciclo bem pesado, a gente vê aí que ele tem uma inserção de peitoral muito ruim, tá? Ele tem um quadril excessivamente largo, um quadril que chega a ser feminino. A gente pode observar que, por exemplo, ele tem um braço forte. Olha como o braço dele na foto anterior, ele não aparentava ser que ele ia ter, né, essa inserção boa como ele tem aí nesse braço direito dele. Mas vale lembrar, tá? Inserção boa comparada ao que a gente vê na foto esquerda, tá? Porque como a gente pode observar lá o braço dele, o bíceps dele no caso, ele termina muito na metade, tá? O ombro dele, como por exemplo, tá legal. Mas olhem como alguns centímetros pode mudar a perspectiva completa do seu shape. Olhem, por exemplo, essa foto aqui que eu photoshopei, tá? Olha como, por exemplo, agora o shape aqui dele tá mais um flow mais legal, tá? Mas mesmo assim, a inserção do peitoral dele já é um overkill, tá? No shape dele já é aquela coisa que não deixa ser tão estético assim, tá certo? E claro, né, rapaziada, tem shapes aí que você pode alcançar com uma genética mais ou menos como, por exemplo, do Conor McGregor, tá? É um cara que tem uma genética que eu não vejo tão boa assim, é o Canelo Álvares, tá? Que é um boxeador que eu sigo. Cara, esse cara, ele se mata de fazer cardio, se mata na academia. E mesmo assim ele tem uma dificuldade absurda de descer de peso, de descer a gordura dele. Principalmente que ele já falou na região dos flancos, tá? Ele tem que estar muito depletado para estar mostrando o abdômen dele, tá? Então, às vezes, rapaziada, se você realmente tem um desejo muito grande de ser um bodybuilder, você tem que testar, tá? Até porque no próximo vídeo eu vou falar aí, tá? De uma salvação que possa ter pra você, talvez, tá? Leve em conta, tá? Já não crie expectativa, tá? Mas no próximo vídeo eu vou falar de caras que tinham uma genética visivelmente ruim, mas quando começou a usar as paredinhas viu que não era bem assim, que era genética top de linha, tá bom? Então talvez você se enquadre nesse caso, mas não crie tantas expectativas assim, tá? Expectativa é a mãe da decepção. E rapaziada, eu não me aprofundei tanto em estrutura nesse vídeo aqui, por quê? Porque estrutura é uma coisa que eu quero levar mais em consideração quando falo de genéticas boas e genéticas ótimas, tá? Mas vale lembrar pra vocês que não achem que só porque vocês bateram com algumas características que eu falei nesse vídeo que necessariamente você vai ter uma genética ruim ou uma genética mediana. Provavelmente você tem uma genética mediana que é um quadro que, ó, digo eu que 90% da população se enquadra, tá? Mas possa ser que você tenha uma genética boa, tá bom? Então aguarda o próximo vídeo aí que eu vou postar talvez amanhã ou no máximo depois de amanhã. E tamo junto, valeu, é nóis.